Olá, como vai você? Que alegria! Estamos aqui em mais uma edição do VidaCast, o podcast que você pode chamar de seu. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje recebendo dois ilustres convidados, meus amigos. Está aqui comigo meu querido amigo Carlos. Carlos é aqui de Pouso Alegre, não é? É o famoso Carlinho do Lote, não é isso? Amém. E o Carlos, ele teve uma infância feliz aqui, de muito aproveitamento na zona rural, na cidade, e estudou no Colégio São José, conhece muita gente. Eu brinco com o Carlos que ele tem que candidatar, porque a gente sai por aí e conhece todo mundo. Sempre tem alguém ali cumprimentando e dando um abraço. O caso é muito querido. Glória a Deus. Mas nem sempre foi assim. Nós vamos falar um pouco da história dele hoje. Bem-vindo, irmão Carlos. Deus te abençoe. Amém, pastor. Estamos aqui, né, para falar um pouco da gente, né, para poder edificar a vida de outras pessoas também. E falar um pouco da minha infância aqui nessa cidade. Eu nasci aqui em Pouso Alegre, né, fui criado aqui. Tive uma infância boa, pai, mãe, muito abençoado. Me ensinou os caminhos de ser honesto, de ser uma pessoa com caráter, né? E igual o senhor falou, gostei muito de esporte, de jogar uma bolinha, estudei no Colégio São José, estudei em outros colégios aqui também, mas teve um tempo que não foi bem assim, né, pastor? Nós vamos aproveitar hoje, vamos falar um pouquinho, né? Estamos recebendo também aqui nosso querido irmão Rogério, né? Rogério já não é natural de Pouso Alegre, né, Rogério? Sim. Mas veio parar aqui, tem uma história de vida, de superação também, fantástica, e nós vamos estar tratando dessa história daqui a pouquinho com o nosso querido Rogério, que também é nosso amigo pessoal, hoje é empresário aqui em Pouso Alegre, no ramo dos imóveis, né? Proprietário da Pouso Lar Imóveis, vai falar um pouco aqui. E os dois são membros ali da Igreja Batista Nacional Nova Vida, Amém. aqui de Pouso Alegre, a qual eu pastoreio, ou seja, são minhas ovelhas amadas, né? Rogério, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, pastor, aí pelo convite, né? Nós estamos aí à disposição para poder falar um pouco, né, da nossa história, da nossa história de vida, para que seja aí para edificar as pessoas, né, que sabem que os problemas, que enfrentar os problemas, as lutas do dia a dia, né? Estamos aí à disposição para falar da realidade, né, da vida e do que aconteceu com a gente aí no passado. Tá certo. Ó, bate-papo nosso aqui é descontraído, né? Esse é o VidaCast. Tá aqui o cafezinho nosso. Quero agradecer, né? A Salete, olha aí, ó. Ela me abençoou o VidaCast com essa garrafa abençoada aqui, né? E tá com a gente aqui também, hoje, a história de vida desses dois aqui, gente, né? Na verdade, por um período da vida, infelizmente, eles se viram presos nos vícios. E nós vamos falar um pouco aqui hoje como isso trouxe prejuízo para eles, para a família, para a sociedade, é claro, e como foi difícil, mas possível, eles abandonarem essa situação de vício. E aquilo que domina, de fato, o homem, né? Porque a própria Bíblia Sagrada, ela fala que a gente não deve se deixar dominar por nenhuma das coisas que realmente vão exercer esse domínio sobre a nossa vida. E a pessoa acaba vivendo em prol, né, de conseguir algo para suprir aquela carência do viciado. Então, se você tem passado um momento difícil, se a sua família tem travado batalhas por conta de alguém, você está assistindo o episódio correto e, com certeza, Deus vai falar ao seu coração. Com a história de superação do Carlos e do Rogério. E é interessante ressaltar que, às vezes, você não teve problema, não tem na família, mas você pode ser um instrumento de auxílio, de socorro, porque, às vezes, as pessoas dizem assim, isso não é problema meu. Claro que é um problema nosso, como ser humano, preocupar com a sociedade, com o nosso próximo. Vamos começar aqui pelo Carlos Alberto de Paula. Amém. Eu brinco ele de Paula, por conta do exército, né, Carlão? Amém.
E o Carlos é muito querido ali na comunidade nossa, muito amado por todos. Glória a Deus. É uma pessoa muito participativa, mas nem sempre foi assim. As pessoas tinham medo dele, viu? Medo do comportamento, medo da aparência. Mas eu quero que vamos fazer uma retrospectiva. Fala um pouco, né, de novo da sua infância, da adolescência e como se deu, irmão Carlos, a situação de você se encontrar numa circunstância de vício ou numa situação do vício. Amém, pastor. Bem, como eu falei, eu sempre gostei de jogar uma bola, de praticar esportes, até os 15 anos, 16 anos. Até então eu não tinha ainda consumido álcool, né? Aí comecei a sair com os colegas, e ali vai um golinho daqui, um pouquinho dali, sem perceber que eu tinha, assim, disposição de se tornar um alcoolista, né? E com o tempo, essas dosinhas foram aumentando, né? Às vezes em casa, pastor, eu falo muito com meu filho, a gente não sabe até o ponto que a gente, né, pode beber, se vai desenvolver ou não, né? E com isso eu fui percebendo que quando eu estava sem o álcool, eu ficava uma pessoa isolada, meio no canto, às vezes até ignorada pelos amigos. Mas quando eu bebia, eu me sentia importante, me tornava às vezes até o palhaço da turma. Mas aquilo pelo menos me escondia, assim, que eu era alguém junto com eles, pastor. Mas com o tempo isso foi aumentando, aumentando, e aqueles goles de final de semana com os amigos foi se tornando assim uma coisa rotineira. A turminha vai para um clubinho, vai para um lugar. Aí eu comecei a ver que eu tomava uns goles, eu me soltava, filho, relaxava, participava, não sentia mais encostado, isolado, né? Os amigos divertindo, dançando, eu ali do lado. E aquilo foi me desenvolvendo. Fui tomando, só que eu não sabia. Eu não tinha consciência que eu me tornaria um alcoolista. Aquilo chegaria ao ponto de me dominar, de beber todos os dias. Mas aí isso foi indo. Cheguei no exército, encontrei pessoas também que tomavam, que usavam outras drogas, outras coisas, e ali foi indo, né, pastor? E eu me vi dominado por aquilo. Eu chegava ao ponto de achar, assim, que se eu fosse fazer qualquer coisa, eu teria que consumir o álcool, senão eu não era uma pessoa aceitável, senão eu era uma pessoa que era diminuída, rejeitada pelos colegas, né? Hoje eles, acho que tratam como bullying, naquela época não tinha isso. Sim. Mas, pastor, e assim foi desenvolvendo, pastor, sabe? E, na verdade, o Carlos, você chegou a usar outro tipo de entorpecente ou Sim. só o álcool? Sim, eu usei a maconha, eu cheguei a fumar, mas o negócio meu era o álcool, né? O álcool, para quem não sabe, né, ou não raciocina, ele é uma droga, viu? Lícita, ou seja, pode comercializar, mas entorpece. E a própria Bíblia fala para a gente não olhar para o álcool quando ele se mostra vistoso, né? Ele tira o entendimento, assim, enquanto as pessoas perdem, como o Carlos aqui vai contar para nós, o Rogério também, eles perdem o melhor da vida, às vezes, nessa loucura, entorpecidos, né? E aí, Carlos, quando que você se viu realmente dependente? Foi depois que eu saí do exército, uns 22 anos, uns 25 anos aí, depois dos 25 anos, até os 25 anos, eu trabalhava e consumia mais tarde. Aí eu já vi que eu estava consumindo mais e mais e mais. E isso foi tomando uma proporção muito grande. Nessa época, eu já namorava com a minha esposa, né? Que era, né? A Marcelene, era a Marcelene. Aí, isso foi prejudicando o namoro, né? Ciumeira, e vinha tudo por causa disso. A bebida. Quando eu não bebia, não consumia, era uma pessoa pacífica, uma pessoa tranquila. Mas quando eu consumia o álcool, eu ficava assim uma pessoa mais agressiva, violenta. Não que chegava a ponto de bater, mas eu creio que há palavras que ferem mais que tapa ou murros no rosto de alguém. Tá certo. A Marcelene, que foi a esposa do nosso irmão Carlos, ela já foi promovida a cidadã celestial, não vamos falar disso aqui. Era também uma amiga muito querida e pessoal da minha família. À época, a melhor amiga da minha esposa, né? E eles têm uma história com a gente muito bonita. E a história do Carlos eu acompanhei de perto. Nós vamos falar daqui a pouco
que homem de Deus ele se tornou e o quanto se dedicou a cuidar da sua esposa até o Senhor a chamar. Não é? Travou uma luta mesmo. Já que a gente volta nele, vamos aproveitar o nosso querido convidado, Rogério, né? Rogério, faceiro. Rogério chegou aqui no estúdio, já encostou lá para trás, cadeira. A gente tá, não, vamos chegar para frente, né? Para poder enquadrar direitinho. O Rogério é muito querido, eu amo muito a vida dele, da sua irmã também, a Renata. Quero mandar um abraço para ela, sua família. A sua esposa, a Flávia, a princesa também, a filhinha. O Rogério hoje tem uma família linda e tem conseguido dedicar um tempo, né? Graças a Deus, à sua filha, à sua família, algo que não acontecia, né? Mas como é que você veio parar em Pouso Alegre, Rogério? Você é da onde? Pastor, eu sou de Guarulhos, né? Sou nascido e criado em Guarulhos. E também tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. Tinha uma infância maravilhosa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Nós somos eu, a minha irmã Renata e meu irmão Rafael. Tem uma família abençoada. Meu pai foi comerciante, sempre foi comerciante. Deu todo o carinho necessário para mim, para meus irmãos. Graças a Deus, nunca faltou nada. Tive uma infância maravilhosa, né? E eu vim parar em Pouso Alegre no ano de 99 para 2000, né? Quando eu prestei um concurso na Polícia Civil no ano de 1998, onde eu, né, fui aprovado no concurso, fiz a escola da Polícia Civil em Belo Horizonte, em 98, junho de 98 até dezembro de 98. Terminou em dezembro de 98, e aí eu voltei para São Paulo, né? Fiquei esperando a posse junto ao governo do estado na época, que demorou 1 ano e meio, a posse da Polícia Civil na época, e nós tomamos posse em abril de 2000, do ano de 2000. Foi quando eu vim já para morar definitivo em Pouso Alegre no ano de 2000, abril de 2000, Sim. Né? Nessa época, Rogério, você já usava algum tipo de droga? Veio lá do estado de São Paulo já usando ou não? Sim, pastor. Então, eu, né, como eu falei para o senhor, eu tive uma infância muito boa. Meu pai e minha mãe me deu muito carinho. E eu, com 16 para 17 anos, comecei a conhecer o álcool, né? Onde é lícito. Muitas das vezes tudo começa pelo álcool. Eu também era uma pessoa acanhada, tímido. E quando eu fazia o uso da bebida alcoólica, eu me soltava, né? E eu era praticamente o álcool que me fazia ficar uma pessoa mais interativa, né? E conversava mais, ria, brincava. Mas eu comecei também nessa época com 16, 17 anos. E eu tinha uns amigos de infâncias, né? E eu comecei a sair com meus amigos. Já tinha uns 16 para 17 anos. Nós começamos a viajar para praia, que eu comecei a gostar muito de surfar, né? Qual que é o nome do seu cunhado mesmo? Meu cunhado William. Tava junto nessa época já? Tava. É importante falar do William porque vocês vão entender daqui a pouco. Esteve na época do vício junto e hoje está na época da recuperação, de auxiliar outros a sair do vício, né? E o William estava junto nessa questão de ir para a praia surfar aí, usar drogas. E aí a gente começou, eu, o William, o Wagner, mais alguns amigos nossos de infância, começamos a fazer essas viagens para a praia, menino novo, e lá, né, uma das pessoas que estavam conosco apresentou a maconha, né? E experimentamos o tal da maconha, e ali tudo começou, ou a droga na minha vida, né? Praticamente com 16 para 17 anos, e ali foi viagens, foi situações que foram acontecendo através do álcool da maconha, né? Que foi o começo. E ali eu comecei, passou praticamente 1 ano, mais ou menos, que eu fiquei só na maconha, 1 ano e pouco no máximo. E eu conheci a cocaína, né?
nessas viagens, nessas danceterias da época, na cidade de Guarulhos, né? Eu conheci a droga, a cocaína, onde começou uma luta muito grande através desse vício, vamos falar assim, o vício maldito que entrou na minha vida. Vamos resumir aqui, Rogério. Quantos anos preso no vício? Pastor, foram entre indas e vindas e os acontecimentos, tudo, foi praticamente quase 25 anos. 25 anos. 25 anos. É muito tempo, não é? E o Carlos, quantos anos aproximadamente, Carlos? Consegue lembrar ou não? 30 anos, quase. Uns 30 anos. Muito prejuízo nesse período? Muito prejuízo. Quando, irmão Carlos, você se casou, já era alcoolista? Já? Isso trouxe para você algumas situações que você consegue lembrar e queria citar para nós. E para quem está assistindo também, porque eles vão se identificar e vão ver em você esperança. É em Cristo que habita em ti. Amém. Né? Através do Espírito Santo que habita na sua vida e que o tornou esse homem íntegro, né? Já há alguns anos, e servo do Senhor e também instrumento para recuperar outras vidas, para orar por essas vidas e ministrar. Viu? O Carlos ele tem um chamado, assim, ele de ir até as pessoas, e seja no circular, seja no mercado, né? Na casa, ele não perde tempo, não. Está sempre falando de Deus, porque ele reconhece, ele é agradecido. Amém. Não é isso? Amém. O Deus que o tirou dessa situação. Né? Mas você consegue lembrar de alguma coisa que trouxe muito prejuízo, desgosto, que você poderia falar? Essas pessoas podem evitar isso. Né? Ou se elas estão vivendo, elas podem sair. Né? Vem em você um exemplo para sair. Consegue lembrar de alguma coisa? Amém, pastor. Eu costumo dizer que são 2 Carlos. O primeiro Carlos é o Carlos até os 45 anos, que foi em 2010. E o segundo Carlos é após a minha conversão de 2010 até 2024 agora, né? Sim. 14 anos. Então, os primeiros 45 anos deste Carlos foi igual eu comecei, falei da infância, começou bem, mas depois frustrações, vícios, ciúmes, coisas, até chegar ao casamento. Eu quero deixar isso para as pessoas que são casadas. Em relação ao vício, que eu já era alcoolista, e atrapalhou bem o meu casamento. O álcool trazia aquela alegria momentânea, mas após aquele momento, você voltava tudo aquela, né, tipo uma depressão, um mal-estar, e isso influenciava dentro de casa. Com o filho, aí já tinha o filho, a esposa, e a gente, quando está nessa situação, dependente, preso no vício, a gente não enxerga, acha que temos razão em tudo, a mulher, os filhos nunca estão certos, a gente sempre tem a razão, sabe, pastor? Então, não teve nada de bom até os 45 anos. Aí as coisas começaram a mudar, pastor. Algo clareou, como se uma luz abriu a minha mente. A partir daquele momento, eu já comecei a olhar esposa e filho como família. Antes eu os via como pessoas. Amém. Que estavam ali, junto de mim, somando dia a dia, como se fosse um casamento. Mas, na verdade, não existia um casamento. Sim. Não existia um cuidado, porque eu aprendi isso também agora, de 2010 para cá. Que a gente, quando a gente ama, a gente cuida, a gente tem tempo para a pessoa. A gente dedica a ela não esperando nada em troca. Às vezes os maridos que estão nos ouvindo hoje, filhos, a gente é muito, como se diz assim, egoístas. A gente quer que as pessoas cuidem, tratem da gente, mas a gente não oferece nada a elas. Então, eu digo às pessoas, cuide da pessoa não esperando nada em troca, porque Jesus fez isso por nós. Ele nos amou mesmo sabendo que a gente não merecia, ele se entregou naquela cruz. E o amor dele me tocou de tal forma que a minha mente foi aberta, minhas escamas caíram dos olhos, que eu não importava mais. Esses 14 anos é o Carlos que eu creio que Jesus criou para que fosse filho dele, né? Porque antes eu apenas vivia, não tinha uma identidade, usava as drogas por causa disso, não sabia quem eu era, para onde eu ia. Hoje, com o Espírito Santo que me conduz, com o novo nascimento, que eu sou uma criatura, que eu era uma criatura, agora sou filho, pastor,
eu creio que tudo se abriu, tudo clareou diante de mim. Então eu me considero um pai, né? A minha esposa partiu, igual o senhor falou, né? Mas tudo aconteceu nesses anos, eu creio que foram computados no livro da vida de Amém. Cristo. Amém. Amém. Bom, Carlos, eu sei que teve uma época da sua vida que você também envolvia com jogatinas, né? Tem uma história que eu conheço, que a gente sempre conversa, que você estava com o dinheiro, o material preparado para construir a casa para a esposa, e pôs tudo a perder, através do jogo. Foi isso mesmo? Foi, pastor. Então, um abismo leva a outro abismo, né, pastor? Sim, Álcool, jogatina, prostituição, pornografia, isso tudo vai fazendo parte da vida daqueles que estão longe do Senhor. Isso vai sendo o dia a dia. Uma lama, né? Vamos dizer assim. sim, Quanto mais na lama você se esfrega, mais você se suja, né? E chegou o ponto de eu ter comprado os materiais todos para construir uma casa e vender, ilusão de agiota, né? Ganhar dinheiro fácil, emprestar. Foi ao ponto de eu perder jogo de bicho, jogo de todos os tipos de jogo que envolvia, né? E chegou um ponto de você ficar assim, a ponto de começar a pagar. Você tinha dinheiro para emprestar e passou a usar de dinheiro de outros. E o que você fazia, você passou a pagar agiotas agora para ter o dinheiro. Porque o vício era tão grande que você perdia no jogo, perdia. O senhor vê, pastor, que chegou um ponto que eu mexia com olaria na época, e eu saí com um caminhão de tijolo de 6.000 tijolos dentro do caminhão, vendi esse tijolo para o dono do caminhão. Ele me pagou na porta de um bar, pastor. Olha para você ver o ponto que o inimigo leva a gente, a destruição da família, da pessoa. sim, E eu vender, receber aquele valor X, que seria hoje em torno aí de uns R$ 2.000, R$ 2.500, entrar num bar, num caça-níquel, e sair às 3 horas da manhã, sem nenhum dinheiro, sem nada de dinheiro que eu ia levar para casa, para a família, e ainda ficar devendo no bar, pro dono do bar, tudo que eu bebi e comi naquela noite. Eu cheguei em casa, chorei, pastor. Sentei no vaso. Eu não consegui olhar para o meu filho e para minha esposa. Porque aquilo não era vida. sim. E é interessante porque as pessoas acham que liberdade é viver dessa forma. Eu faço o que eu quero. Na verdade, isso é escravidão. As pessoas são escravos de Satanás, do seu bel prazer, né? Da sua carne, da sua própria vontade e das circunstâncias que nos cercam no mundo e nos oferecem sempre algo para nos levar para longe do propósito. A família é um propósito divino, né? É um propósito de Deus. E a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já volto no Carlos, né? Rogério, você lembra de alguma coisa? Eu lembro. Rogério, como ele falou, foi policial civil, investigador, né, da Polícia Civil, Sim, e perdeu essa condição por conta justamente do vício também, sequência ou consequência disso, né? E conta para nós aí como é que foi esse período difícil. Já era casado, né? sim. E chegou a ser preso, é isso mesmo, porque, no sentido assim, por alto, né? Com certeza, tudo a consequência do vício, como o Carlos disse, um abismo puxa outro abismo. Não vem muito ao caso, mas uma série de coisas erradas, né? Que vai acumulando na vida da pessoa e acabou cometendo algumas coisas que não podia cometer e ocasionando, então, a perda da sua condição de investigador, né? Como é que você deu isso, Rogério? Então, pastor, é o que o irmão Carlos falou, né? E a verdade, pura verdade. Um abismo puxa outro abismo, né? E eu comecei a me envolver tanto com a droga. A droga, na realidade, ela me dominou. Vou ser bem sincero, a droga, ela me dominou. E tudo que eu fazia, tinha que ter a droga. Tudo que eu fazia, eu tinha que ter a droga, né? E aí foi um processo, eu iniciei o trabalho na polícia no ano de 2000, né? E casei no ano de 2004, em abril de 2004. E aí na polícia eu achei que eu ia, né, conseguir me libertar do vício, do álcool. E foi pelo contrário, né?
aquela frustração, aquela rotina do dia a dia, né? Aquelas situações que acontecia. Você ser policial não é fácil, né? É um trabalho bem, tem vamos falar assim, um desgaste mental muito grande, né? E o que eu conseguia trabalhar muitas das vezes, ou superar situações que aconteciam, era através da droga. Então eu comecei a me entregar mesmo pra droga, e tudo que eu fazia tinha essa droga no meio, né? Situações que foi acontecendo na minha vida nesse período. Eu fui sequestrado em São Paulo por uma pessoa que estudou comigo, né? E na noitada que eu cheguei lá em São Paulo e saí pra beber, pra usar droga, ele me convidou pra sair com ele. Eu saí com ele. E ele falou pra mim assim: entra aqui numa rua, na outra, na outra, na outra. E resumindo, chegamos numa rua sem saída, num matagal. Simplesmente ele falou: ó, eu tô sabendo que você tá entrando na polícia. E tava ele, uma menina que disse que era namorada dele. E ela falou, né? E ele falou pra ela, falou: olha lá no carro dele. Se achar alguma arma, alguma carteira de polícia, eu vou matar ele aqui nesse matagal. Olha o ponto que a droga começou a entrar na minha vida. E eu tava na escolinha da polícia, na época, né? Eu ainda não tinha me formado. Então isso já foi, né? Pra você ver o que Deus tinha, um propósito na minha vida, Sim. né? Então eu cheguei, ela foi no carro, olhou, ele com o revólver na minha cabeça, no matagal. E quando ela voltou, ela falou: ó, olhei no carro dele aqui, eu achei só essa carteirinha aqui de estagiário aqui na academia de polícia. E ele olhou pra mim e eu vi que não era ele. Era o inimigo usando a vida dele contra mim, né? E ele chegou e falou: ó, o que é essa carteira aqui? E eu, assim, pensei, tenho certeza que foi Deus que me deu aquela direção. Falei pra ele que eu tava entrando na polícia, na escolinha ainda, mas que ainda eu poderia ser um vistoriador de polícia, né? De fazer vistoria de veículo, eu podia trabalhar interno. Então eu tinha várias opções, que ainda eu tava na escolinha, eu nem sei ainda se eu ia terminar a escolinha da Polícia Civil, né? E eu tenho certeza que foi de Deus. E ele pensou, e eu falei pra ele: ó, tô com 21 anos de idade, tenho um sonho de casar, de ter um filho. E eu tenho certeza que Deus tocou no coração dele, pastor. E ele Pra não matar, né? Pra não me matar. Ele chegou e falou: ó, vou contar até 3 pra você sumir daqui. Quando ele contou até 3, eu já tava no meio do caminho, no matagal lá, pulei o muro e fui embora, né? Então, assim, essa foi uma situação que eu tenho certeza que foi um livramento de Deus, Sim. né? Que a droga me trouxe, tá? E aí depois teve os acidentes, né? Tive acidentes de veículo, nós caímos na ribanceira na Serra de Bertioga, através tava todo mundo drogado, usado droga, né? E caiu na ribanceira, na Serra de Bertioga. Era que é uma caminhonete, mas eu tenho certeza que já era Deus trabalhando também. Dando livramento. Dando livramento. Nós caímos na ribanceira com a caminhonete, uma veraneio na época. A estrutura dela que segurou de a gente não ter, né, morrido. Então teve esse acidente também, né, nesse processo. Eu tive, assim que eu acabei de casar, eu tive uma overdose de cocaína no ano 2004. Eu já tinha 4, 5, 6 meses de casado. Eu tive uma overdose e Deus, mais uma vez, minha irmã tinha acabado de chegar de São Paulo, de Guarulhos, na minha casa. E eu fazia um dia e meio que eu tava na rua, não tinha voltado para casa. E ela chegou na hora que eu tava começando a entortar a boca. E eu tenho certeza, mais uma vez, que tinha a mão de Deus aí. Ela me levou, minha esposa não sabia, ainda não sabia dirigir na época. E ela chegou e quando eu comecei a entortar a boca, ela colocou eu no carro e eu fui pro hospital. Nessa que eu fui pro hospital, cheguei lá, a médica já fez aquela lavagem, já deu a médico na minha veia, remédio na minha veia. E graças a Deus ela falou: se demorasse mais 1 hora, 2 horas, você não ia te dar um ataque cardíaco, né? Então, assim, a droga, pastor, o álcool, ela me trouxe muito transtorno, mas muito transtorno. Isso ainda é só o começo. No casamento você ficou bastante ausente também, né? Pastor, o casamento... Noites a finco que eu lembro,
né? Já acompanhei essa história por um período, que a tua esposa ela ficava apavorada porque você sumia, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, e usando, Usando. né? Usando. O Isso. Rogério é interessante, porque ele foi para a igreja e estava na luta. E eu disse a ele, olha, não esconda nada de mim, não vou te julgar, vou ajudar você. E na hora que der a fissura, vontade de usar, você me liga, onde você estiver. Só que depois que ele usava e o problema vinha, que ele falava. Mas falava. Sempre foi sincero. Sempre. Recordo uma vez, foi, acredito que uma das últimas vezes, se não foi a última, que ele largou o carro, acabou a gasolina num determinado lugar aqui, não vou citar onde era, e destruíram o carro dele. A paulada, não foi? Foi. Então, assim, prejuízo, né, Carlos? Físico, prejuízo emocional, Tanto. prejuízo para a família, prejuízo para a sociedade, mas você não falou como que você saiu da polícia para eu voltar para o Carlos aqui, né? Tá. Só para a gente ir pontuando por causa do nosso tempo. Né? Então, pastor, foi... Que ano que foi, né? Na realidade, foi acontecendo todas essas situações, né? Eu trabalhando na Polícia Civil. E no ano de 2007, né? Eu fui transferido para a cidade de Poços de Caldas para prestar um serviço lá na Polícia Civil, né? E eu tava num ano, uma luta muito grande da dependência química, né? Eu já estava disposto... E na polícia? E na polícia. E aquilo, né? O trabalho era muito pesado, nós trabalhávamos muito com presídio, com presos, com pessoas, né? Encarcerada. Naquela época ainda estava começando a chegar os carcereiros contratados, que é hoje agente de penitenciário, né? E aquilo eu acabei de me envolvendo muito. No ano de 2007 armaram, né? Aconteceu uma situação que armaram, mas foi o inimigo que armou contra mim. Eu estava totalmente despreparado, dependente da droga, totalmente do álcool, né? Eu trabalhava muitas vezes à noite, tirando plantão no presídio, que eu só conseguia ficar através do uso da cocaína, né? E aí, numa dessas armações, tinha uma situação de uma marmita lá que tinha droga dentro dela, e tinha o preso falou lá no telefone que alguém levar essa marmita para ele, né? E aconteceu toda essa armação, e quando chegou a marmita, ele me entregou a marmita, a droga estava lá dentro, e a Polícia Civil sabia, né? Tinha escutado a conversa dele lá no presídio, que eu ia trazer essa marmita para ele. Até então ele falou que ia trazer um celular para mim, né? Que era aniversário dele e tal. Resumindo, tudo por causa da consequência, eu estava totalmente norteado. Estava errado também. Estava né? errado também, né? Ou seja, começou a fazer algumas concessões que também não deveria. Exatamente. Até por conta também da questão da falta do norte mesmo. Exatamente. Desnorteado. Desnorteado. E aí aconteceu de pegar a droga lá, tinha uma pequena porçãozinha de maconha dentro da droga, da marmita, e aí fez o flagrante em mim, né? Daí eu, de policial, acabei sendo preso, né? No ano de 2007, julho de 2007. Fui pro presídio da Polícia Civil em Belo Horizonte, né? E aí, como eu tomava conta de preso, eu mudei pro outro lado. Fui sendo tomado conta pelos agentes penitenciários em Belo Horizonte, na cadeia da Polícia Civil, né? Então, eu fui preso no ano de 2007. Sim, e foi lá que você ouviu a primeira vez de verdade sobre Jesus, né? Verdade. Batizou ali dentro também, não foi? Verdade. Ali, pastor, foram 14 meses. 14 meses onde eu consegui parar para pensar, vamos falar assim. Ali eu consegui refletir, consegui pegar uma Bíblia, consegui começar a conhecer a palavra de Deus ali, né? Onde foi 14 meses que eu fiquei preso. Eu, né, li a Bíblia, conheci a palavra de Deus, tinha culto lá, uma vez por semana, toda quinta-feira. Inclusive era pastor Carlos também, um homem de Deus que teve uma história também linda, né? Eu até lembrei agora falando aí do Senhor, desse homem, né? Esse homem foi Jesus, mudou a história dele de um jeito também, que ele tinha sido preso mais de 40 vezes por furto, por causa de droga também. E Deus libertou ele, virou um homem de Deus e começou a nos ajudar o processo. A solução em Cristo, hein? Olha só, ali eu vi que Deus era poderoso através da vida dele, pastor.
Porque ele de Testemunho de vida dele. testemunho de vida, de 40 vezes preso, ele virou um homem de Deus, um pastor abençoado que ganhava alma para Jesus e começou a dar aula para nós lá da Bíblia, da palavra do Senhor, né? Eu me batizei sim em começo de 2008. Me batizei lá dentro do presídio da Polícia Civil, né? Mais alguns irmãos lá também se batizaram nesse dia. E ali eu comecei a ter vamos falar assim, uma verdadeira encontro com o Senhor, né? Eu comecei a conhecer a verdadeira alegria, vamos falar assim, sim. a verdadeira alegria, porque o resto, até ali, era aquela alegria momentânea que você tinha, vamos falar aí, meia hora de alegria e 20 horas de tédio, de tristeza, de depressão, né? A minha esposa sofreu muito comigo. Muitas das vezes eu saía de casa, eu ficava 1 dia, 2 dias fora, né? Nem ligava para saber o que tinha acontecido com ela, né? Totalmente transtornado. Perde completamente, né? Vamos falar assim, a atenção no que deveria dar atenção. Fica focado em suprir aquela carência do vício, né? Sim, sim. Necessidade. 24 horas pensando Exatamente. em como vai fazer para comprar a próxima dose. Verdade. Eu cheguei a um momento, pastor, que chegava 4 horas da tarde, 4:30 da tarde, eu tremia. O corpo, o sangue, o psico pedia. Eu tinha que correr para buscar a droga. Tremia. Entendeu? De tão que ela tomou meu organismo. Talvez você que está assistindo o VidaCast hoje, você está no podcast que você pode chamar de seu, isso mesmo. Está chegando agora, volta no início do vídeo aí, não deixe de ser edificado não. Nós estamos falando dessa história que marca da vida do irmão Carlos e do irmão Rogério, pessoas que vieram de uma situação de vício, de aprisionamento, perderam muitas coisas. O tempo é curto, a história deles é muito mais ampla, Verdade. nós estamos resumindo, porque não dá para falar tudo, até para você ter o interesse aí, né, no nosso vídeo, mas serve de impulsionamento para aqueles que desejam uma saída, uma solução, e vão assistir com certeza esse episódio, e Deus vai usar para poder salvar vidas, libertar vidas, e o nome de Deus será glorificado. Aproveitando aqui também o irmão Carlos, né? Irmão Carlos, eu queria entrar no assunto, né? Eu sei, o Carlos Eduardo, o Cadu, um abraço, viu, Cadu? Um beijo no seu coração. Cadu é um rapaz, um homem hoje, parrudo, né? Deixa eu brincar com ele, que eu vi crescer desde criança, hoje trabalhando com responsabilidade, já noivo, né? Cadu, ele tem um momento que ele me conta que às vezes o pai estava lá no sofá, às vezes, passando frio, e ele novinho ia lá e cobria o pai, né? E é interessante isso, quando ele começa a falar agora, o papai, ele para conversar, ele para aconselhar, e eu percebo claramente que o filho do Carlos, ele vê no Carlos um homem que é o segundo Carlos, né? E que é cheio de Deus e busca sempre nele conselho, coisa que ele jamais faria no passado. Mas houve um episódio, nesse período de conversão do Carlos, que foi a descoberta de um câncer na vida da Marcelene, a sua esposa, e a mamãe do Cadu. Um período muito triste, muito difícil para todos nós, porque eu acompanhei quando sai o resultado, eu estava do lado, naquele momento, né? Fui à primeira consulta em Campinas, a levei, depois quando foram para fazer a cirurgia, e já falando para você, adiantando, para situar o Carlos, o que me falaram foi, ó, nós abrimos, mas não tem o que fazer, em muito poucos meses ela tem de vida. E ela pediu, ela disse, eu queria ver o meu filho fazer 18 anos, eu queria ver o meu filho estudando, e ela viu. Depois desse dia, passaram-se 10 anos. Então Deus fez sim, e hoje eu posso dizer, já de trás para frente, vamos falar assim, que a Marcelene está curada, porque lá não haverá choro, nem dor, nem doença. Amém. Ela está no Senhor. Nós cremos na palavra que ensinamos e pregamos,
Cremos no céu que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais subiu o entendimento do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, aqui nessa terra e no porvir, na eternidade. Nós encontraremos com ela através de Cristo, né? Mas foi uma história assim difícil, uma história muito triste no sentido de acompanhar, porém uma história muito bonita, e nós não podemos deixar de falar dessa parte bonita, que foi eu como pastor ver o cuidado que este homem teve todo o tempo, a paciência, a dedicação que ele teve à sua esposa naquele momento. Como é que foi, Carlos? Descobrir esse diagnóstico e para você, como marido que esteve ali do lado, passar por esse processo, agora livre do álcool, agora em Cristo, não é isso? Amém. Agora abençoado por Deus, agora um marido presente, um pai presente, um homem, né, com H maiúsculo, vamos falar assim, né, cheio de Deus, porque eu acredito que se não fosse isso, você não ia dar conta, ia fugir, né, porque Com certeza. o comportamento de quem está nas drogas, né, quem está no vício é fugir do problema e correr para a droga, ficar entorpecido. Mas não, você enfrentou de frente mesmo, pôs a mão na massa, vamos falar assim. Amém. Fala um pouco para nós sobre esse período, como é que foi para você, e a importância, Carlos, de ter o Espírito Santo, de conhecer a palavra, né? Com certeza foi isso que te deu força para romper, né? E dar conta de entregar, vamos falar assim, esse período com louvor a Deus, né? Amém. Eu quero mandar um beijo pro meu filho, ele vai assistir, para minha nora, que é a minha filhinha, que eu amo os dois. Pastor, o senhor falou o principal de tudo aí. Não foi mérito meu, não foi nada assim para me gloriar. Foi tudo dele. Toda a honra, toda a glória do Espírito Santo. Que quando ele habitou, né, habita dentro de mim, ele fez essa transformação de caráter, de pessoa, de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, entendimento, para saber quem é o meu Pai Celestial. E isso foi o princípio de tudo. Para que eu pudesse cuidá-los, tanto dela como meu filho, com sabedoria. Porque a palavra diz que a sabedoria peça ao Senhor que Ele dá. Nesse ponto da vida minha, se eu não me encontrasse derramado no altar do Senhor, eu creio que eu não, é o que o Senhor falou, eu teria fugido. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Aleluia. Nesse momento eu creio que o Senhor colocou o amor em mim, o equilíbrio, e me deu o poder, não com as minhas forças, mas com a força dele que estava em mim, para que eu pudesse conduzir aquela situação dos 10 anos que o Senhor acompanhou, o pastor Wesley, né? Muitos foram os anos, foram os 10 anos. E eu creio que foi um tempo de muito amadurecimento na vida espiritual, tanto minha como da minha esposa. Igual o senhor falou, ela foi curada. Onde ela está, não entra morte, não entra doença, não entra tristeza. Com certeza. Aleluias. Amém. E o meu filho, eu creio assim que ele ainda passa por um luto, pastor. Se ele vai estar ouvindo isso, ele vai entender. Coisas assim que são espirituais. Eu creio que logo em breve ele está conosco de novo, né? Ele está conosco. Sim. Mas, voltando aqui, nesses 10 anos, nos anos que eu acompanhei, eu vi muito a respeito disso, do que é ser marido, e quando diz a Bíblia que deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, tornará uma só carne. É um só. Eu até falo do cordão de 3 dobras, né, que é marido, esposa e Cristo. Porque se não houver Cristo, a maioria dos casamentos eles passam só de aparência. Mas o amor verdadeiro, que é o amor ágape, o amor que vem de Deus, que nos conduz a fazer o que eu fiz, cuidar da minha esposa com carinho, sem reclamar, sem falar assim, Deus, por que está acontecendo isso? Por que ela está passando por isso? É uma serva do Senhor, é uma mulher de Deus, olha aí o mundo como é que está, de maneira alguma, em nenhum momento, pastor, saiu uma oração da minha boca, porque eu via um tratamento com o Senhor em minha pessoa, aprimorando assim, uma área espiritual para que eu pudesse alcançar outras pessoas. Te levando aos pés do Senhor mesmo, né? Também aos pés do Senhor, era o lugar. Dali não podia sair. Único lugar de descanso na hora dessa. Amém, pastor. Então, aí eu via que aquilo ali era um tratamento para a gente. A gente vivia junto, igual eu falei para o senhor, naquelas coisas, mas nunca fomos marido e mulher.
uma só carne, com o filho, né? A Verdade. gente viveu, aí nós passamos a viver, a rir da situação. Muitas vezes, a situação sol quente, eu cuidando dela, e a gente achava aquilo e coisas que a gente nunca parava para ficar junto. Era uma situação difícil, de doença, de enfermidade, mas o Deus nos aproximou tanto, nos tratou tanto naquele momento, Amém. que a gente aprendeu a valorizar o momento de estar junto e agradecer a Deus por nos confortar, a ponto de chorar e sorrir ao mesmo tempo. Era uma situação assim, sabe? Pastor? Sim. Então eu falo assim que não foi mérito meu, foi tudo do Senhor, foi uma escolha, né? Porque a gente tem, né? A gente pode escolher viver com Cristo ou não, né? É uma escolha, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos deixa, né? Não força a gente Ele não a vai nada. obrigar ninguém, né, Não cara? força nada, foi tudo assim, de amor mesmo. Esse amor do pai que eu aprendi para com a minha esposa, como a Bíblia diz, né? Que maridos amam suas esposas, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, e eu creio que é por aí, pastor. É isso. Se a gente quer ter uma vida verdadeira como marido, como família, filhos, esposa, Cristo tem que estar no centro de tudo. No senão, centro. né? Então, Carlos, eu quero deixar claro, né? Para mim também é difícil tocar nesse assunto. Sim, Mandar um beijo pro Cadu, dizer que eu te amo e que eu creio na palavra que eu prego. E com certeza o que nos conforta é o milagre que o Espírito Santo opera em nós. O Amém. Paracleto, né? Aquele que está ao nosso lado o tempo todo, nosso amigo. Jesus disse: eu volto para o Pai, mas eu vos deixo, eu vos envio outro Consolador. E ele estará convosco todos os dias, amém. até a consumação dos séculos. Dias de nascimento de uma criança e dias de luto. O Senhor está conosco. E é Ele quem nos conforta. Porque fácil não é. Mas eu quero falar da parte boa. E arrematando isso aqui, eu vi um homem diferente. Eu vi uma mulher diferente. Eu vi um casal diferente, que eu amo demais, de coração. Acompanhei de pertinho, sofri junto, né? Nos alegramos muitas vezes juntos. Amém. Mas glória a Deus por tudo. A Bíblia diz em tudo dai graças. E tudo aqui vai passar. Você que está me assistindo, eu vou passar, você vai passar. E a nossa parte espiritual ela é eterna. Viu? O corpo volta para o pó, de onde veio, e o espírito torna para Deus, o Criador. Torna ou para salvação ou condenação. E é livre. A escolha é livre. Sim, Jesus está batendo a porta, ele é um cavalheiro, ele não vai entrar e obrigar você a abrir. Então não é só tirar do vício, não é só tirar daquela escravidão, é também ampliar nossa visão para desejarmos o céu, desejarmos a eternidade, é Amém. entender que a vida vai além daqui da terra. Há uma eternidade futura, após morte, além do túmulo, onde todo ser humano vai enfrentar a realidade da consequência da sua escolha. amém. Escolha Cristo hoje, agora. Se interesse pela palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas aí, Rogério, vou contar essa parte. Como é que você chegou na igreja lá? Me fugiu a memória. Como é que você foi parar? Tá aqui essa camisa bonita, né? Família Nova Vida. Somos uma família. Amém. Como é que você foi parar na igreja? Como é que você descobriu a igreja? Em que ano que foi, Rogério, essa chegada lá? Então, pastor, no ano de 2000, final de 2009 para 2010, eu já estava, depois que eu saí, né, do cárcere, voltei a trabalhar alguns anos, ainda 2 anos, né? Eu frequentava uma outra denominação, né? Que era ali no centro, aqui no centro. E aí, através do João Batista, né, que é sobrinho da minha esposa, e ele me convidou para mim conhecer a Igreja Batista Nova Vida, né, do senhor lá, do pastor Carlos. E em final de 2009, eu comecei a chegar lá assistir culto lá na Igreja do Senhor, né? E aí eu cheguei no final lá de 2009, começou 2010, né? Através aí em janeiro de 2010 eu perdi meu cargo, né? Fui demitido ao serviço público da Polícia Civil através daquela situação que me levou no cárcere, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja lá, né? Na época o Carlos também estava chegando em 2010, né? E 4 meses depois aconteceu aquela situação
de eu ter uma recaída e pegar aquela enfermidade na minha saúde, quando eu fui internado, né? Lá em maio de 2010, que inclusive parou meus órgãos, meus rins parou, tive pancreatite, os 2 rins pararam, né? E o fígado. E aí eu lembro que eu tava chegando na igreja, o senhor, o pastor Wagner, foram no hospital orar por mim, né? E ali eu fiquei no hospital internado durante 28 dias, né? Consequência também dos anos que eu fiz o uso da bebida e da droga, né? E Deus me curou dentro daquele hospital, né? Através de um culto. Eu tava com 24 dias internado ali, e com meus rins parados, fazendo hemodiálise. Eu era novo, tinha 32 anos na época. E através de uma oração, né? De uma denominada igreja, de um culto ao vivo que tava tendo. Eu estava internado em Alfenas. E Jesus, eu vi nítido Jesus entrando num corredor. Nítido. E de um lado tinha pessoas enfermas, do outro também. E eu tava na terceira mesa, assim, deitado. E eu vi Jesus entrando de branco, assim, no corredor, nítido, nítido, nítido. Eu com meu olho fechado, orando, falando com Deus. E Jesus passou por mim, pastor. Deu 2 passos para frente, ele parou. Quando ele parou, ele voltou para trás. E nessa que ele voltou para trás, ele tocou na minha cabeça. E quando ele tocou, eu senti o toque de Deus. Arrepiou da cabeça aos pés. Aleluia. E aí a oração continuou ali mais uns 4, 5 minutos, não me lembro muito. E terminou a oração, eu abri meu olho, meu pai estava nesse período, ficou uma semana comigo lá como acompanhante, nessas últimas semanas minha de internação. E através dali, pastor, daquele mesmo dia, 1 hora depois chegou a janta no hospital, que a janta vem nessa faixa aí, 4h30, 5 horas da tarde. Eu comecei a alimentar a minha primeira alimentação depois de 24 dias. Eu emagreci mais de 22 quilos na época, por causa da enfermidade. E ali eu comi, não vomitei. E ali, depois de 3 dias, eu estava na minha casa curado. Glória a Deus. Com meus rins voltou a funcionar. Pancreatite foi embora. E eu, com 3 dias depois daquele toque de Deus, eu saí dali recuperado, né? E, graças a Deus, consegui chegar na igreja de novo. Voltei a congregar com o senhor ali, na Igreja Batista Nova Vida. Que grande milagre, né? Amém. Rogério, há quantos anos você realmente parou? Ficou livre dos vícios? Tem quantos anos isso? Pastor, a última recaída que eu tive foi a senhora até comentou aí, foi no final de dezembro, no mês de dezembro de 2017. O Rogério é interessante, que Deus me deu uma direção, nós íamos de madrugada para a igreja orar. E durante um período, né, nós orávamos ali na madrugada. E um dia eu peguei a chave, falei com ele, vou te passar a chave da igreja. A partir de hoje é você e Deus. Você vai lutar com Deus aí. Estou lutando esse tempo todo, agora é um momento de você se posicionar. E foi essa a chave que Deus deu para ele da saída. E tem quantos anos, Rogério, então, que você ora na igreja? De manhã cedo sozinho? Hoje você está em 2 vezes a semana? Como é que é? Hoje, pastor, para me completar o que o senhor falou, a gente começou aquele propósito de oração em janeiro de 2018, né? Através da última recaída que eu tive, o senhor, né, Deus usou o senhor para mim abrir esse propósito de oração que a gente fazia das 5 às 6 da manhã, segunda a sexta. Nós ficamos 7 meses no propósito. Né? Nesses 7 meses eu fiquei limpo e eu comecei a descobrir o caminho, a chave da minha bênção, da minha vitória, né? Que aí o senhor chegou para mim, falou que o senhor tinha uns compromissos, que não ia poder mais vir na parte da manhã, e se eu quisesse continuar, eu ia continuar. Na verdade foi além, foi uma direção de Deus. Eu falei, tá aqui, sim, você vai, continua, porque Deus agora vai agir. É você e Deus. O senhor me... Não é isso? Isso. O senhor foi usado por Deus. E eu lembro que você ainda falou, você vai deixar a chave comigo? Eu falei, vou deixar a chave da igreja com você. Então... Né? Porque ele achou estranho passar a chave, achou que não ia passar a chave para ele. Né?
Eu dei a chave pra ele ir. E aí, pastor, através desse propósito, eu peguei a cópia da chave, né? Tô orando, continuei orando. Vai fazer 6 anos, quase 7 anos, que eu tô nesse propósito de oração até hoje, graças a Deus, né? Hoje eu vou uma vez por semana, toda sexta-feira de manhã, orar lá, né? Rogério foi usado por Deus para ganhar, né, a sua irmã Renata, que hoje, quero mandar um abraço para ela, é obreira também na área da recuperação. O William, que nós citamos no começo, que é o cunhado, também se converteu. Eles são muito ativos na obra do Senhor. Rogério hoje tem, então, resumindo aqui por causa do horário, ele tem um trabalho em clínicas de recuperação, de apoio, de palestra, de não cobra um centavo, viu, irmãos? Vai de bom coração para fazer da história dele algo que vai incentivar. Então já existe aí uma rede, vamos falar assim. Manda um abraço para Renata, cita ela aí, fala do trabalho que vocês estão fazendo. Sim, né? Mandar um abraço para minha irmã Renata, né? Meu cunhado William, meus pais, minha esposa, minha filha, que eu vou falar para vocês, foi um alicerce na minha vida. O nome da filha? Letícia, minha esposa Flávia, meu pai Alcides, a minha mãe Vani, meu irmão Rafael, minha irmã Renata, meu cunhado William, um beijo, um abraço no coração de vocês. Vocês foram um alicerce, um instrumento de Deus na minha vida, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por ter vocês que me ajudaram a sair dessa situação, a mudar, né? Na realidade foi Deus que mudou a minha história, né? Quando, pastor, eu comecei a colocar em prática a palavra de Deus, eu jamais vou esquecer, lá no Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando eu coloquei em prática a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O dia que eu coloquei em prática essa palavra, e a outra, Deus fala também que Deus só age no querer do homem. Quando eu coloquei à disposição que eu queria de verdade, e que eu coloquei essa palavra em prática, Deus mudou a minha história, né? Então faz quase 7 anos que eu fui liberto dos vícios. Graças a Deus hoje eu não tenho vício nenhum no álcool, na droga, no fumo, não tenho vício nenhum, graças a Deus. Hoje eu sou apaixonado por Jesus. Faço a obra de Deus junto com a minha irmã, meu cunhado, pastor Carlos, nossos irmãos da Igreja Batista lá nas clínicas de recuperação. Hoje eu sou voluntário, né? Hoje a gente interna pessoas, hoje eu choro com os irmãos, hoje eu oro com os irmãos, hoje o meu testemunho edifica através de Deus na minha vida, a fé dos irmãos. Por quê, pastor? Porque deu certo para mim. Certo. Se deu certo para mim, deu certo pro irmão Carlos, vai dar para eles também. Eu creio. Então, o que eu quero passar para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que deu certo. Muitas das vezes as pessoas, ninguém mais acreditava. Foram 25 anos, né? Deu certo para mim, deu certo pro Carlão, vai dar certo pro seu filho, pro seu marido, pro seu neto, pro seu esposo, né? Vai dar, mas depende de quê? Da entrega, da busca, né? Então, vamos se entregar ao Senhor, porque só assim, pastor, as pessoas mais não acreditavam mais em mim, os parentes mais, ninguém mais falava para meus pais que eu não... É natural, né? Porque vai perdendo a credibilidade. Perdeu a confiança. Né, a família perdeu a confiança. Minha família é muito grande. Todo mundo falava assim, ó, seu filho vai morrer, ou vai ser preso de novo. Mas Deus mudou a minha história. Na sua infinita misericórdia. Na sua infinita misericórdia, teve graça, me salvou, me libertou, me curou no hospital, me tirou de várias situações de acidentes, de sequestros, como eu falei, né? Então, o que eu posso falar com toda a minha convicção? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu tenho a verdadeira paz, eu tenho a verdadeira alegria, hoje eu não preciso de droga, eu não preciso de bebida, de droga, de nada para poder ser feliz. Hoje eu preciso fazer a obra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, salvar vidas. Hoje eu sou instrumento do Senhor porque eu sei que é ajudar o necessitado, pastor. É socorrer o perdido. Porque as pessoas, quando ela está nessa situação do vício, de qualquer tipo de droga, ela perde a esperança. Ela perde a vontade de viver. Eu tentei me matar 2 vezes nesse período, na época, porque eu perdi a esperança. Porque eu perdi a vontade de viver. Então, o que eu posso falar?
que Jesus é a esperança. Amém. Ele trouxe de volta a minha vontade de viver, ele trouxe de volta a minha alegria, ele trouxe de volta a paz dentro da minha casa. Aleluia. Hoje eu amo Jesus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar, né? Hoje minha filha, minha esposa, meus pais vê Jesus na minha vida. Então isso, pastor, não tem dinheiro no mundo que pague as orações, né? Eu quero o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, a minha família, ao Senhor, do fundo do meu coração. O Senhor sabe que eu amo sua vida, de verdade, recíproco. que o Senhor me ajudou, Amém. me deu vamos assim, o braço, me puxou Amém. através de Deus na vida do Senhor. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor e, mais uma vez, obrigado de coração por tudo que o Senhor fez. Eu que agradeço você estar aqui hoje, aceitar o convite. Queridos, o Rogério é o responsável pela parte social da igreja nessa área de socorro a quem está em situação de rua, a quem está nas drogas. Acaso você tenha algum parente, um amigo e necessite de ajuda, nós estamos aqui para tentar ajudar, dentro do que nos cabe, da nossa, vamos falar, pequenez, mas o nosso Deus é grande, né? E, irmão Carlos, o que você tem para falar para essa família que está passando por um momento, às vezes até já perdeu a esperança, com alguém, a própria pessoa que está numa situação de vício, como o senhor disse com muita propriedade, um abismo puxa outros, foi muito importante ouvir aqui hoje, Verdade. sobre a pornografia, sobre a prostituição, sobre... Não é só o álcool, a droga, tem muitas coisas que afastam o homem do propósito de Deus. O que o senhor tem para falar com essa pessoa, da tua experiência com Deus? O senhor acredita que eles também vão conseguir ou não? Amém, pastor. Eu creio. Amém. Seja as minhas palavras suas, Rogério, para não repetir de tudo que você falou, nosso pastor, que nós amamos, né? O pai pastor, né? Amém. Eu digo aos familiares que estão ouvindo a gente, não desista dos seus filhos. Se você tem marido, filhos em vícios, em pornografia, não desista. Porque se você desistir, você está entregando ele para o nosso inimigo. Creia, confia em Deus. Porque se hoje aqui eu estou falando com vida, é porque um dia eu decidi por ele. Então vai, ore, busque ajuda, busque, não abandone. Porque se a gente abandonar, a gente entrega facilmente aqueles que a gente ama. Até, pastor, quando eu me converti, eu amei. Todos os versículos da Bíblia não tem escolha. Quando o senhor ia lá em casa e me ensinava para me fazer o estudo para o batismo. É lindo demais aquilo, apaixonei. Eu sou apaixonado. Jesus, eu sou apaixonado. É o meu noivo, não tem, né? Amém. E a Bíblia diz em João, vocês que têm uma Bíblia em casa, que gostam, né? Que ainda não são cristãos, ainda não entregaram a vida para Jesus, esses 3 versículos vai falar muito com vocês. Então, em João capítulo 1, você vai ler ali o versículo 11, 12 e 13, para a gente identificar quem nós somos em Deus. Ali fala assim, no 11 fala, ele veio para o que era seus, Jesus, mas os seus não receberam, que eram os judeus. Mas, tem um mas aí, pastor, que é lindo. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos saberes que creem no seu nome. Então, ali foi nos dado o poder de ser filhos. Aí no 13, ele continua falando assim, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, ali nós nos tornamos filhos, não é mais criaturas do Senhor, nos tornamos filhos, porque nós nascemos de Deus. Por isso que eu falo, pastor, que eu era um homem antes da conversão e um depois. Verdade. Esse depois é esse que creu, Uma nova vida. confessou uma nova vida, né? Não foi só o girado de mãe e de pai, da carne, do sangue, da vontade do homem, mas de Deus. Eita, aleluias. Glória a Deus. E eu digo a vocês, se vocês experimentarem, vocês nunca mais vão querer nenhum tipo de droga, Amém. nem álcool, porque essa viagem é uma viagem que vai te levar para a eternidade. E lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que creem Amém. e que o amam. Amém, pastor? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Muito Deus. bom. Deus é lindo, maravilhoso. Amém. Quero louvar a Deus pela vida desses companheiros de jornada, de caminhada. Amém. Vamos chegando ao final de mais um VidaCast. Como eu disse, tem muito mais coisa para falar. Nós passamos até do período aqui do horário, né? Pastor. Mas com certeza tem muito mais coisa. Só para mim, com o que o irmão Carlos falou, é verdade. Não desista dos seus filhos, não desista, porque o vício ele tem cura, Amém. né? Amém. Não desista. Muitas das vezes minha família nunca desistiu, pastor. E o que eu posso falar para as famílias aí que vão nos assistir, não desista do seu filho. Amém. Entrega ele na mão do Senhor, que Deus vai fazer. Eu Porque o vício ele tem cura sim. Só depende de cada um se entregar, se envolver e colocar o Senhor em primeiro lugar. A Amém. saída é Deus, hein? É verdade. Através do Espírito A Santo. saída é Deus. Amém. Quer dizer que também ama a vida dos dois. Amém. Está Amém. importando para mim. E falar com você. Há esperança. E a esperança está em Cristo. Amém. Somente Ele. Tem momento que a pessoa não adianta você falar, porque vai somando o vício, a depressão, o pânico, é aquilo, é uma avalanche de situações que vão se desdobrando e muito mais. Não adianta dizer a pessoa cria vergonha na cara, não vai adiantar. Essa Verdade. pessoa às vezes está fora de si, ela está doente, de acordo com a ciência, ela adoeceu na dependência, vai ter abstinências e daí por diante. Se não houver uma mão estendida, alguém para colocar, igual o Rogério foi preso, né? Mas às vezes é necessário sim uma internação para a pessoa ter um tempo para respirar o cérebro, né? Sim, Para ela conseguir acordar. verdade. Porque naquele embalo, às vezes ela não vai conseguir nem querer ajuda. Então não desista, se esforce. E nós estamos aqui, quem sabe, para poder ajudar você com um conselho, até realmente auxiliando com uma internação e daí por diante. Que Deus abençoe, Carlos, Rogério, obrigado. Amém. E nós vamos ficando por aqui. E até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir, dá um like aí para nós, porque desta forma a mensagem que está sendo trazida aqui vai chegar mais longe. Você vai fazer parte dessa ferramenta. Deus abençoe. Até a próxima. Um grande abraço.